Olá pessoal, meu nome é Benito, sou professor de Biologia e hoje nós vamos ter uma aula sobre tipos de reprodução assexuada em organismos uni- ou pluricelulares, tá certo? Pessoal, aqui na lousa nós temos os principais tipos de reprodução assexuada desses animais, tá certo? Ou pode ser algumas plantas também. Pessoal, primeiro aqui a divisão binária. A divisão binária nada mais é que um organismo, aqui no exemplo, unicelular, sofre, tá certo? Por mitose, beleza? Então ele multiplica todos os seus conteúdos unicelulares, intracelulares, tá certo? Multiplica o seu núcleo, se for uma célula eucariótica, ou o DNA também, se for uma bactéria. E depois nós temos a produção, então, o resultado final, duas células idênticas, tá certo? Não ocorre nenhuma troca de material genético nesse tipo de reprodução. O brotamento também é um outro tipo de reprodução. Ele ocorre da seguinte forma. Por exemplo, numa esponja, nós temos que, depois de um dado momento, cresce como se fosse um broto mesmo, um brotamento, uma protuberância aqui nesse indivíduo, que, com o desenvolvimento, acaba caindo no ambiente, perfeito? E depois, então, nós temos dois indivíduos adultos, tá certo? Galera, a esporulação, principalmente em organismos unicelulares, é bastante simples da gente entender. Nós temos, por exemplo, uma bactéria ou um organismo unicelular que o ambiente sofre uma alteração, tá certo? Então fica desvantajoso para ele continuar sobrevivendo nesse ambiente. Então ele cria uma carapaça, um cisto mesmo, um esporo, tá certo? Super resistente para poder passar o período de restrição ambiental. E depois que esse período de restrição passa, esse organismo sofre a desporulação e volta à sua atividade normal. Beleza? Galera, fragmentação. Fragmentação, como exemplo, a gente usa as planárias, tá certo? São os vermes achatados, os plateumintes. Perfeito? A fragmentação pode ser tanto espontânea quanto por algum acidente, algum organismo que come metade desse verme, por exemplo, e sobra apenas a outra metade. Então, com apenas um fragmento, esses organismos conseguem se reproduzir e gerar novos indivíduos. Se ele for partido ao meio, ele gera dois organismos novamente, certo? Idênticos, sem variabilidade entre o precursor e os descendentes. Pessoal, é isso. Obrigado.